afirmam frequentemente que você é aquilo que consome. Possivelmente, já cruzou com essa máxima em inúmeras ocasiões. Entretanto, ao se aprofundar na afirmação, percebe-se que se trata de uma verdade irrefutável. Alimentos não se limitam a ser simplesmente o combustível essencial que impulsiona o funcionamento do seu organismo. Eles desempenham um papel fundamental na modelagem do seu bem-estar e na determinação da maneira como o seu corpo opera. Os elementos fundamentais que constituem as estruturas de suas células desempenham um papel significativo na definição de sua identidade biológica. Assim sendo, é possível afirmar que sua essência é moldada pelo que você consome. Os alimentos que você ingere têm a capacidade de exercer influência direta sobre sua saúde de diversas maneiras. Esta premissa assume uma relevância ainda maior quando se trata de indivíduos acometidos por doenças renais. As enfermidades renais, um problema de saúde que atinge uma estimativa de 37 milhões de cidadãos nos Estados Unidos, apresentam uma conexão intrínseca com a dieta e seus componentes. Descubra segredos para uma vida cheia de vitalidade, dicas práticas para uma saúde melhor e receitas deliciosas que são boas para o corpo e para a alma. Não perca mais tempo. Inscreva-se agora e comece a sua jornada para uma vida mais saudável e equilibrada. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade de bem-estar. Estamos falando de uma parcela que equivale a cerca de 15% da população adulta, o que representa mais de 1 em cada 7 adultos. Além disso, surpreendentemente, cerca de 90% dos indivíduos portadores de doença renal não têm consciência de sua condição. Em uma perspectiva mais ampla, 1 em cada 3 adultos, nos Estados Unidos, o que corresponde a aproximadamente 80 milhões de pessoas, corre o risco de desenvolver uma doença renal. O simples pensamento de possuir uma enfermidade renal, sem sequer perceber isso, pode ser profundamente alarmante. Entretanto, é importante destacar que pequenas adaptações em sua alimentação e a prática da evitação de certos tipos de alimentos podem ser medidas cruciais para mitigar esse risco e melhorar sua saúde renal. É exatamente isso que é necessário para proporcionar uma proteção mais eficaz aos seus rins. Antes de embarcar na jornada de substituir o sorvete no congelador por uma variedade de vegetais de folhas verdes, gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal Vida Saudável, Dicas e Saúde. Portanto, sem mais demora, permita-me discutir em detalhes os 17 alimentos que é aconselhável evitar para promover uma saúde renal mais robusta e contente. O leite, embora possa oferecer uma série de benefícios à saúde, não é tão benéfico para os rins. O leite é rico em fósforo, potássio e cálcio, e quando seus rins não estão a funcionar adequadamente, isso resulta no acúmulo desses minerais na corrente sanguínea. Os seus rins não conseguem eliminar o excesso desses minerais do sangue, o que pode ter graves consequências. É hora de saborear aquele biscoito sem acrescentar leite. Abacate. O abacate é um alimento familiar, especialmente para a geração milenial, conhecido pelos seus inúmeros benefícios para a saúde. No entanto, existe uma ressalva importante. O abacate é abundante em potássio, que é difícil para um rim disfuncional eliminar do organismo. Isso resulta na acumulação excessiva de potássio, o que pode ser perigoso. É melhor evitar aquela torrada com abacate. Carne vermelha. Quem não aprecia um suculento bife ou um carré de cordeiro deliciosamente preparado? No entanto, o consumo excessivo de carne vermelha pode ser prejudicial para um rim que não está a funcionar adequadamente. Essas variedades de carne são notáveis pela sua riqueza em proteínas. Quando você consome proteínas, o seu corpo as descompõe em resíduos que precisam ser depurados do sangue pelos rins.
Ingerir quantidades excessivas de proteína, superiores às necessidades do seu corpo, pode sobrecarregar ainda mais os rins e acelerar a deterioração da função renal. O sal é um ingrediente que confere sabor aos alimentos, sem o qual muitas refeições seriam insípidas. O sal é composto principalmente por sódio, e uma alta ingestão de sódio na dieta pode ser prejudicial, uma vez que leva à retenção de líquidos no sangue. Esse excesso de líquido eleva a pressão arterial e impõe uma carga adicional sobre os seus rins. Portanto, é aconselhável temperar sua comida com uma pitada de sal, mas sem exageros. Pasta de amendoim. A manteiga de amendoim é uma delícia, especialmente quando espalhada sobre o pão. Ela é saborosa e muitos a consideram saudável. Mas será que é realmente? A manteiga de amendoim ostenta quantidades substanciais de fósforo e uma concentração elevada deste elemento no seu sistema sanguíneo pode desencadear danos ao corpo. Os rins enfraquecidos não conseguem eliminar eficazmente o excesso de fósforo, resultando em uma extração de cálcio dos ossos, enfraquecendo-os e tornando-os mais suscetíveis a fraturas. Talvez seja sensato maneirar na próxima vez que você espalhar essa pasta de amendoim, refrigerantes e bebidas de cola. Nada se compara à satisfação de saborear uma lata gelada de refrigerante efervescente em um dia quente e ensolarado. No entanto, uma pesquisa recente revelou que o consumo regular de pelo menos 2 bebidas gaseificadas por dia está associado ao aumento da excreção de proteínas na urina, um indicador de disfunção renal. O hábito de consumir refrigerantes ou outras bebidas gaseificadas diariamente pode contribuir para o desenvolvimento de hipertensão e diabetes, que, por sua vez, aumentam o risco de insuficiência renal, deterioração da função renal e formação de cálculos renais. É hora de considerar a substituição desses refrigerantes por água ou sucos naturais saudáveis. Alimentos processados. Costuma comer aquelas barras de granola saudáveis ou pão integral diariamente? Se você sofre de doença renal, pode ser aconselhável repensar esse hábito. Alimentos processados, como batatas fritas, biscoitos, carnes processadas, pães e queijos, representam fontes substanciais de aditivos de sódio e fósforo que têm um impacto prejudicial sobre a saúde renal. Embora um ocasional pacote de batatas fritas seja aceitável, desde que seja consumido com moderação. Comida de lixo. Podemos tentar nos controlar, mas a ânsia por junk food é difícil de resistir. Será que você realmente me odiaria se eu sugerisse evitar pizza, hambúrgueres, batatas fritas ou anéis de cebola para sempre? A verdade é que esses alimentos não são benéficos para o seu corpo. Uma pesquisa recente até indicou que uma dieta predominantemente baseada em junk food pode levar a níveis de açúcar no sangue semelhantes e do diabetes tipo 2, o que pode causar danos renais a longo prazo e desencadear doença renal diabética. Açúcar. Embora você possa estar ciente dos efeitos prejudiciais do açúcar em várias partes do corpo, pode ser surpreendente saber que a ingestão de açúcar não afeta diretamente os rins. No entanto, antes de abrir aquele saco de doces, é importante mencionar que o consumo excessivo de açúcar contribui para o desenvolvimento de diabetes, o que aumenta o risco de insuficiência renal e agrava danos renais em caso de debilidade pré-existente nos rins. Bananas. Falando em frutas, vamos abordar as bananas. Quem imaginaria que bananas poderiam ser prejudiciais? No entanto, para indivíduos com doença renal, as bananas, devido aos seus elevados níveis de potássio, podem ser problemáticas. Rins danificados permitem o acúmulo de potássio na corrente sanguínea, o que pode resultar em sérios problemas cardíacos. Marisco. Embora frutos do mar, como ameijoas, lagosta, caranguejos e camarões, possam ser uma fonte rica de proteína, pesquisas revelaram a presença de uma toxina chamada ácido domóico em frutos do mar, bem como em peixes que se alimentam de algas, que pode prejudicar os rins. O aspecto preocupante é que mesmo quantidades mínimas dessa toxina podem ter impactos adversos significativos.
A quantidade minúscula dessa toxina já é suficiente para causar danos renais. Portanto, se você está lidando com doença renal, talvez seja prudente evitar o seu restaurante de frutos do mar favorito, manteiga. Se você é fã de manteiga na sua torrada, mas está enfrentando doença renal, é hora de eliminar esse ingrediente da sua dieta. A manteiga contém gorduras saturadas que elevam os níveis de colesterol, o que pode aumentar o risco de doença cardíaca. Isso, por sua vez, pode causar danos significativos nos rins, especialmente se você já tem doença renal. Alimentos em conserva. Os alimentos em conserva são apreciados por muitos, mas eles geralmente são carregados de sódio. Quando os seus rins não estão funcionando bem, o excesso de sódio e líquido se acumula no seu corpo. Isso pode resultar em tornozelos inchados, inchaço, aumento da pressão arterial, dificuldade respiratória ou retenção de líquidos ao redor do coração e dos pulmões. Sopas enlatadas. Sopas costumam ser consideradas opções saudáveis. No entanto, hoje em dia, as sopas enlatadas podem ser comercializadas como de baixo teor de sódio, mas, em contrapartida, são ricas em potássio. Isso resulta no acúmulo de potássio no sangue, já que os rins enfraquecidos não conseguem eliminá-lo, levando a sintomas como náuseas, fraqueza, dormência e um pulso lento. Portanto, não se deixe iludir por rótulos que alegam ser pobres em sódio. Arroz integral. Arroz integral não é saudável para mim? Do que vocês estão falando? Embora o arroz integral seja considerado uma alternativa saudável ao arroz branco, quando se trata de pessoas com doença renal, essa pode não ser a melhor escolha. O arroz integral possui níveis mais elevados de potássio e fósforo do que o arroz branco, e já sabemos o quão prejudicial o potássio e o fósforo podem ser para pessoas com doença renal. Chocolate. Quem não adora chocolate? No entanto, o chocolate é conhecido por ser uma fonte de gordura não saudável. O chocolate pode aumentar o colesterol sanguíneo e obstruir os vasos sanguíneos, aumentando o risco de ataque cardíaco ou derrame em pessoas com DRC, que já são mais suscetíveis a esses problemas do que a maioria das pessoas. Compreendemos que pode ser complicado equilibrar uma alimentação saudável com restrições dietéticas, mas um pouco de consciência na compreensão dos ingredientes pode contribuir muito para rins mais saudáveis e uma vida mais feliz. Esse vídeo foi esclarecedor para você, percebendo que alguns alimentos que são bons para todos os outros podem ser prejudiciais para pessoas com doenças renais? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.